Nós vamos começar então pelo núcleo da ciência do sucesso, que é o poder pessoal. Por que isso é importante? Porque eu poderia lhe dizer que você pode alcançar sucesso na vida sem poder pessoal, mas eu não estaria sendo honesto contigo. O poder pessoal é mais ou menos como a sua musculatura. Eu poderia pedir para você levantar 50 quilos, por exemplo, com seu braço direito. E se você não tivesse o poder muscular, se você não tivesse desenvolvido essa força, você não conseguiria levantar 50 quilos. Eu poderia dizer, mas tem que ter disciplina, você tem que ter foco, te concentra, pensa positivo. Isso ajudaria você a levantar 50 quilos? Não. Por quê? Porque se você não tem força, o foco, a persistência, a consistência por si só não vão ajudar. O que você precisa, na verdade, é desenvolver o poder pessoal, a musculatura para levantar esses 50 quilos. A mesma coisa acontece no sucesso que você obtém, os resultados que você obtém na vida. Por exemplo, se seu poder pessoal está no nível 5 e você tem um problema de nível 6, como é que você vai resolver esse problema? Você não consegue, por quê? Porque você não tem o poder pessoal. Mas se você desenvolver o poder pessoal até o nível 9, por exemplo, esse problema número 6, no nível 6, é um problema fácil de resolver. Então, o núcleo da ciência do sucesso é desenvolver o seu poder pessoal ao nível do sucesso que você quer. E qual é o nível, qual é o parâmetro que nós temos? Se você olhar os degraus, se você olhar os níveis de sucesso que as pessoas têm, você vai perceber que 95% das pessoas, elas nunca conseguem realizar seus sonhos. Por quê? Porque elas nunca desenvolvem o poder pessoal necessário para isso. Então, o nosso objetivo com a ciência do sucesso é lhe ajudar justamente a desenvolver o poder pessoal necessário para chegar aos 5%. E nós vamos fazer isso passo a passo até você chegar aqui. Então, e quais as recompensas que você pode esperar? O objetivo de chegar aos 5% é justamente você desenvolver a liberdade mental, que é você se libertar das ansiedades, das preocupações ou das criações inconscientes, que a maioria das pessoas não percebe que todos os resultados que elas têm na vida, na verdade, são escolhas que elas fazem. Só que quando nós fazemos essas escolhas de modo inconsciente, muitas vezes a gente acredita que não são escolhas nossas, mas elas são. Então, o que nós queremos fazer? Nós queremos chegar a um nível de liberdade mental onde nós nos tornamos mestres da nossa mente e não escravos dela, onde a mente nos arrasta de um lado para o outro. A gente quer ter foco, disciplina mental para criar na nossa vida somente aquilo que a gente realmente quer ter na nossa vida. Nós também queremos ter liberdade financeira. O que isso significa? Viver de renda passiva. Vou explicar isso mais lá à frente, você vai entender, mas para a gente ter dinheiro suficiente para fazer aquelas coisas que a gente gostaria de ter. Esse é o objetivo de chegarmos aos 5%. E também ter um controle, uma liberdade de tempo. Uma vida onde a gente não seja escravo do tempo. Muitas vezes a gente vive cansado, vive estressado, vive agoniado, vive angustiado, justamente por a gente não ter controle mental, não ter controle financeiro, não ter controle de tempo. E por fim, controle geográfico. Onde você gostaria de morar? Que lugares você gostaria de conhecer? Onde você gostaria de levar seus filhos? Então, essas 4 recompensas são aquilo que eu chamo as 4 liberdades essenciais do ser humano. Todos nós deveríamos ter uma grande quantidade de liberdade em cada uma dessas áreas. E aí você me pergunta, você me dá garantia absoluta de que no final do curso eu vou ter tudo isso? Óbvio.
Depende muito do quanto você se dedicar. Como eu falei, é uma construção, é um aumento do seu nível de poder pessoal. Mas uma coisa eu posso te garantir, você vai ter um mapa, você vai ter todas as ferramentas à sua disposição. Então, vamos para o próximo passo, vamos entender exatamente o que é o poder pessoal e o que ele tem a ver com a ciência do sucesso. Então, eu quero que agora você entenda o seguinte. Se você olhar para a sua vida, você tem o não manifesto. O que é o não manifesto? São ideias, são sonhos, são desejos, são as coisas que existem na sua mente, que talvez você gostaria de ter na sua vida, mas que ainda não possui. Ou seja, elas ainda não se manifestaram na sua vida. E você tem aquilo que já está manifesto, que é a sua realidade atual, que são as coisas que você tem na sua vida, seu estado de saúde, seu corpo, suas finanças, seu emprego, sua família, seus amigos. Isso tudo são coisas que já se manifestaram na sua vida. Então, por que isso é importante? Porque geralmente nós não pensamos nisso. Se existe o não manifesto, aquilo que nós queremos, e se existe o manifesto, aquilo que nós já criamos, também deve existir uma coisa aqui no meio que se chama o processo de manifestação. Então, poucas vezes nós nos dedicamos a estudar como ocorre esse processo de manifestação. Nós pensamos sobre nossos sonhos, nós pensamos sobre nossa realidade, mas nós nos esquecemos de nos focar no que consiste o processo que cria a nossa realidade. E isso é a ciência do sucesso. A ciência do sucesso é um conjunto de leis, de princípios, e que você está prestes a aprender e a dominar, que rege a manifestação daquilo que você quer na sua vida. Como você vai pegar as suas ideias, os seus sonhos, os seus desejos e vai transformá-los em realidade. E por que mesmo que até aqui você tenha sonhado muito, você tenha tido ideias geniais, você tenha tido muitos desejos e você não conseguiu transformar isto em realidade? É simplesmente porque você não entendeu ainda o processo de criação. Então, você cria as coisas de modo inconsciente. Você não tem consciência de como funciona esse processo. O que nós vamos fazer ao longo desse curso, por isso nós vamos mergulhar profundamente nessa ciência e você vai dominar essa ciência, é o processo através do qual você criou tudo que você tem na sua vida. Isso não significa que a realidade que você tem hoje, você não tenha criado. Você criou essa realidade, só que de modo inconsciente. Nós vamos jogar luz sobre esse processo e você vai ter a possibilidade de criar na sua vida somente aquelas coisas que você quer. Eu sempre digo, uso como exemplo, a ideia de que você não conheça, por exemplo, as leis de trânsito. E aí você sai dirigindo por aí. E vamos supor que você seja um taxista ou um motorista de Uber. E você dirige, você trabalha duro o dia inteiro. E você até ganha um dinheirinho, você produz uma realidade. Mas por não conhecer as leis de trânsito, você infringe muitas leis e quando você percebe, tudo que você ganhou você tem que pagar em multas. Por quê? Porque você não conhece
a ciência, as leis do trânsito. A mesma coisa acontece com a nossa vida. Quando nós não entendemos o processo de manifestação da nossa realidade, a gente muitas vezes trabalha duro, corre para cima e para baixo, mas não obtém os resultados. Agora, se você conhecer as leis, os princípios que regem a ciência do sucesso, você vai trabalhar com muito mais harmonia e vai produzir exatamente aquilo que você quer. Vamos adiante então? Agora eu quero explicar para você qual é a noção de sucesso que nós estamos trabalhando. Muitas vezes as pessoas se perguntam, tá, mas e o que é sucesso? Sucesso, na verdade, não é nada mais e nada menos do que a capacidade de você transformar a sua ideia em realidade. No momento que você tiver uma ideia, você tiver um desejo, um propósito, e você conseguir converter ele em realidade, isso é o sucesso. Então, o sucesso para mim é diferente do que o sucesso para você. O sucesso para você é diferente do que o sucesso para o seu amigo. Por quê? Porque vocês têm ideias diferentes. Cada pessoa tem seus próprios desejos, tem seus próprios propósitos. Então, o sucesso não é medido pela quantia de dinheiro que você tem, pela quantidade de bens que você acumula. O sucesso é simplesmente você realizar as suas ideias. Se você tem a ideia de fazer uma viagem para as montanhas rochosas nos Estados Unidos, por exemplo, e você conseguir realizar essa ideia, é sucesso. Se você tem a ideia de colocar o seu filho num colégio particular e você consegue fazer isso, você tem sucesso. Se o sucesso para você é perder 5 quilos ou ter uma boa saúde e você consegue realizar essa ideia, executar, colocar ela em prática, isso é sucesso. A maioria das pessoas, quando digo que elas não têm sucesso, é porque elas têm muitos sonhos, muitos desejos, muitas vontades, muitas ideias e não conseguem transformar elas em realidade. Então, como funciona esse processo? Se eu tivesse que colocar o sucesso numa fórmula, como eu explicaria essa fórmula do sucesso? Tudo na vida, tudo que o ser humano já criou, prédios, navios, aviões, internet, eletricidade, tudo começou por uma ideia. Não existe nada que o ser humano criou que não tenha primeiro existido como uma ideia. Se você mantiver essa ideia na sua cabeça, na sua mente, ela tende a se transformar num sonho. Por exemplo, tem muita ideia que aparece na nossa mente, mas alguns minutos depois a gente abandona ela, esquece. Mas tem aquelas ideias que quando aparecem, você se apega nelas, você se agarra nelas e elas vão se tornando um desejo mais intenso do que uma simples ideia. É esse desejo ardente, esse desejo mais intenso que nós chamamos de sonho. Então, a ideia e o sonho, na verdade, são quase a mesma coisa, só que o sonho é uma ideia mais elaborada. Quando você cultiva esse sonho e transforma ele num propósito definido, você já avança um processo, você já dá um passo a mais. Quando você começa a agir em torno desse propósito, para realizar esse propósito, você cria aquilo que eu chamo de esforço organizado. Quando você cria um esforço organizado em torno do seu propósito definido, você vai desenvolvendo o poder pessoal. E é esse poder pessoal, como nós já vimos no início desse módulo, que vai te levar ao sucesso. Então, o que eu quero que você entenda, que é muito importante, é o seguinte: nós falamos do não manifesto, que são a ideia e o sonho, e nós falamos do manifesto, que é a execução, a realização, a manifestação do sonho e da ideia.
E nós também falamos do que? Nós falamos aqui do processo de manifestação. O processo de manifestação é o que então? É a conversão do seu sonho num propósito definido, a ação em torno desse propósito que vai criar um esforço organizado e que vai desenvolver o poder pessoal que vai possibilitar a manifestação. Então, basicamente, o processo de manifestação na forma do sucesso é a conversão do seu sonho num propósito definido, e nós vamos trabalhar isso com muita ênfase. Você não vai sair desse curso sem ter um propósito definido e uma missão de vida completamente clara como um cristal. E você vai também aprender como criar um esforço organizado em torno desse propósito que vai criar o poder pessoal. Então, se você analisar o que é, na verdade, o poder pessoal, o poder pessoal, ele é a soma da sua aptidão e da sua atitude. E o esforço organizado nada mais é do que o desenvolvimento dessa aptidão e dessa atitude que vai criar o poder pessoal, que vai te levar ao sucesso. Agora, no próximo vídeo, eu vou te explicar como e o que é o poder pessoal e como você pode desenvolver. Vamos lá? Então aqui eu quero que você entenda e também que você compre a ideia, que você se convença da ideia de que o sucesso que você tem na vida, ele sempre é igual, ele equivale, ele é diretamente proporcional ao seu nível de poder pessoal. Por que isso é importante? Porque se o sucesso é igual a seu nível de poder pessoal, se você comprar essa ideia, você vai sair do vitimismo e você vai se tornar o protagonista da sua vida. Você vai entender que se você quiser aumentar o seu nível de sucesso, tudo que você precisa fazer na vida é aumentar o seu nível de poder pessoal. Isso é muito mais fácil de se dizer do que de se aceitar. Por quê? Porque se você olhar para a sua vida agora, para o nível de sucesso que você tem, seja na sua vida financeira, seja na sua vida profissional, seja na educação do seu filho, seja no relacionamento com seu cônjuge, sua esposa, com seu esposo, o sucesso que você tem em qualquer uma dessas áreas, ele é igual, diretamente proporcional ao seu nível de poder pessoal. Se você tem um elevado nível de poder pessoal para cuidar, criar, educar os seus filhos, você vai ter sucesso na educação dos seus filhos. Se você tiver um elevado nível de poder pessoal na carreira, na profissão, na vocação que você exerce, você vai ter sucesso profissional. Se você tem um elevado nível de poder pessoal em relacionamentos, você vai ter muito sucesso nos seus relacionamentos. Então, o sucesso, e preste atenção, isso é uma verdade que não depende de você acreditar nela ou não. Se você achar que não é assim, não vai mudar o fato de ser assim. Então é melhor você se convencer disso, você aceitar isso e você começar a conduzir, a orientar a sua vida baseado nesse princípio. O princípio de que o sucesso é igual ao seu nível de poder pessoal. Porque isso vai fazer com que, se você não tem o sucesso que você quer em determinada área, você vai dizer, poxa, eu preciso melhorar meu poder pessoal. É simples assim. Então eu te pergunto, se sucesso é igual ao nível de poder pessoal, o que é, na verdade, o poder pessoal? É muito simples. E se você entender isso, você já está meio caminho andado, você já está quilômetros à frente das outras pessoas. Você já está assim,
indo em direção a 5%. O poder pessoal é muito simples. Ele é a soma, presta atenção, a soma da sua aptidão e da sua atitude. Poder pessoal é a soma da sua aptidão e da sua atitude. Então, se você quer aumentar seu nível de sucesso, você tem que aumentar o seu nível de poder pessoal. Se você quer aumentar seu nível de poder pessoal, você precisa fazer o quê? Aumentar a sua aptidão e aumentar a sua atitude. O que é a aptidão? É aquilo que você é apto a fazer. Raras vezes eu ouço as pessoas na área do desenvolvimento pessoal falar que você precisa ser muito, mas muito bom naquilo que você faz se você quer ter sucesso. Essa é uma lógica que muitas pessoas ignoram, mas olhe para as pessoas que você conhece e que têm tremendo sucesso. Todas elas são tremendamente bons naquilo que elas fazem. Pense num jogador de futebol. Se ele não tem aptidão para jogar futebol, será que ele vai ser um craque, um ídolo? Pense num cantor. Se ele não tem aptidão, será que ele vai conseguir ter sucesso na vida? A mesma coisa acontece comigo e contigo. Aí eu te pergunto, pense um pouco, até aqui na sua vida, eu não sei quantos anos você tem, talvez 27, talvez 28, talvez 35, talvez 40, mas ao longo desse período, ao longo da sua vida, que tipo de aptidão você realmente já desenvolveu? Se você é bom numa coisa, quão bom você é? E como você sabe quão bom você é? Não é aquilo que você pensa, tá? Por quê? Porque existe uma coisa chamada de incompetência inconsciente. Eu lembro uma vez eu estava na fila do mercado e tinha a caixa atendente e ela era muito lenta, muito enrolada, ficava procurando o catálogo dos produtos e aí chamava o supervisor, qual é o código desse produto, e ficava brincando com as crianças e eu ali meia hora na fila esperando para ser atendido. E quando eu cheguei perto dela, quando foi a minha vez de ser atendido, eu fui meio irônico. Eu disse para ela, nossa, eu estou impressionado como você é ágil, você é muito veloz, como você trabalha. Talvez não tenha sido a coisa certa de se fazer, mas me ocorreu de dizer aquilo naquele momento e ela meio que se inflou, deu um sorriso e disse, ah não, aqui a gente precisa ser ágil, senão não fica no emprego. Quer dizer, isso é um exemplo da incompetência inconsciente. Ela estava sendo incompetente na atividade, na função dela, mas ela não tinha a mínima consciência disso. Acontece isso muito com a gente acha que a gente está bombando, que a gente é muito bom. Mas será? Como você sabe o nível da sua aptidão? Olha para o sucesso que você tem. Então, mas a aptidão sozinha resolve o problema? Não, porque você certamente conhece muita gente, eu também conheço, que são muito bons no que fazem. Mas a atitude dessas pessoas é equivocada. Ou seja, o que é a atitude? É a mentalidade, é o modo de pensar. Você até pode desenvolver um elevado nível de aptidão numa tarefa, numa profissão, numa carreira, mas a sua atitude é errada. O exemplo disso eu gosto de usar o exemplo do jogador de futebol porque se torna uma coisa bem palpável. Quantos jogadores você conhece que eram muito bons, que tinham uma habilidade, uma aptidão tremenda para jogar futebol? Por exemplo, o Adriano, o Imperador, lembram? O cara era bom, poderia ser um craque, um dos grandes fenômenos, mas o que acontece? Não gostava de treinar, gostava muito de balada, enfim. Então essa atitude fez com que ele não explorasse a aptidão dele. Mesma coisa é o Ronaldinho Gaúcho. Se você olhar lá os vídeos
a aptidão dele era tremenda, mas ele não gostava de treinar, não tinha disciplina, não obedecia às orientações do técnico. Então a atitude prejudicou a carreira dele, principalmente no final da vida dele. Então, o poder pessoal sempre é a soma da aptidão e da atitude. Memorize isso, grave isso, porque ao longo de todo o curso nós basicamente só vamos fazer essas duas coisas. Nós vamos definir uma aptidão para você, baseado nos seus pontos fortes, no seu talento natural, na sua paixão. Nós vamos descobrir isso, não se preocupe, o curso está recém começando, e nós vamos desenvolver uma mentalidade. Você vai se tornar uma pessoa que vai ter um mindset, um modo de pensar muito adequado ao que você quer na vida. Então, essas duas coisas vão ser o foco do nosso curso, e isso vai te levar a ter um tremendo poder pessoal que vai lhe levar ao sucesso que você deseja. Vamos lá? Então agora eu quero lhe dar uma visão geral sobre o curso A Ciência do Sucesso. Você pode acompanhar minha explicação nesse gráfico que você tem no seu caderno de atividades, que você já imprimiu e já encadernou, está tudo bonitinho, como eu falei no módulo introdutório. Então agora você pode acompanhar, porque é muito importante você ter essa compreensão geral para saber para onde nós estamos indo e o que vai acontecer ao longo desse curso, para você ter as transformações que você quer na sua vida. Então, nesse módulo, no módulo 1, até aqui nós falamos muito sobre poder pessoal, que na verdade é o núcleo da ciência do sucesso. Você precisa começar, porque esse é um processo, você precisa começar pelo poder pessoal, porque esse é um processo de dentro para fora e não de fora para dentro. Muitas pessoas equivocadamente querem lhe ensinar a ter foco, a ter disciplina, a ter persistência, a ter entusiasmo, resiliência, sem preparar o terreno para isso. Eu lembro que tem uma parábola onde Jesus disse que não é muito inteligente colocar vinho novo em odres velhos. É a mesma coisa, você querer implantar hábitos novos sem limpar a sua mente de toda aquela coisa superficial, negativa, improdutiva, infrutífera que lhe trouxe até onde você está. Então aqui nós vamos fazer diferente. Primeiro, nós vamos eliminar toda a erva daninha do terreno. Imagine que sua mente seja um terreno que você quer cultivar uma coisa boa, um jardim florido, por exemplo. Então o que você faz? Você primeiro precisa eliminar as ervas daninhas, ou seja, tirar todos esses pensamentos, as convicções, as crenças, os moldes mentais que lhe trouxeram até onde você está. Uma vez que você eliminou tudo isso, aí você prepara o terreno e aí sim você começa a plantar aquilo que você quer cultivar lá na frente. Nós vamos fazer a mesma coisa aqui. Nós vamos imagine que o seu jardim, aliás, imagine que sua mente seja um jardim que você vai cultivar e onde você vai parar de ter tudo que é tipo de coisa que você não quer e você vai cultivar apenas aquelas coisas que você deseja. Então nós vamos começar de dentro para fora. Nós falamos nesse módulo sobre poder pessoal e nós vimos que o poder pessoal tem dois pilares. O pilar 1, que é a atitude, e o pilar 2, que é a aptidão. Isso é muito importante você entender, porque, como eu falei no vídeo anterior, todo esse curso ele é estruturado para desenvolver uma aptidão, a sua aptidão e a sua atitude. Então nós vamos trabalhar nesses dois pilares o curso inteiro. Então, saindo desses dois círculos do poder pessoal e do pilar 1 e do pilar 2, nós temos os fundamentos da base, as estratégias estruturais, a autoridade interior
E somente depois que nós vimos tudo isso, que nós preparamos o terreno, nós vamos falar sobre as 9 virtudes dos 5% e no final de tudo, fechando com o círculo de ouro, as 4 recompensas. Então, para não ter confusão, primeiro nós vamos cuidar do quê? Nós vamos preparar a sua mente, nós vamos trabalhar a sua atitude. Então, os primeiros módulos vão se chamar o seguinte: os fundamentos da base P1, onde nós vamos falar sobre sua programação mental atual. Você vai entender a ideia central que você tem, seus moldes mentais, como eles definem a maneira como você percebe a si e ao mundo à sua volta e os sistemas de reação que isso cria. Então você vai entender quais são as ervas daninhas que hoje estão reinando absolutas no seu jardim e lhe trazendo todo tipo de obstáculos para a criação dos resultados que você quer. Uma vez que nós vimos isso, então são os fundamentos da base P1 que se referem à atitude, nós vamos para as estratégias estruturais. Agora nós vamos começar a estruturar o seu jardim, preparar o seu terreno. Vamos fazer nas estratégias estruturais P1, nós vamos falar sobre a reprogramação de crenças, nós vamos falar sobre a instalação de novos hábitos e de rotinas e táticas diárias. Então, isso são os fundamentos da base. Depois, são as estratégias estruturais P1. Depois nós vamos falar sobre a autoridade interior. Agora o terreno está limpo, pronto. Agora nós vamos plantar sementes da autoconfiança, nós vamos plantar sementes do autocontrole e nós vamos ensinar a pensar com precisão. O que é isso? A gente pensa muita bobagem, a gente pensa o dia inteiro, a gente fica assim, ou remoendo o passado, ou antecipando coisas negativas do futuro, pensando em 1001 ideia que não leva a lugar nenhum. Pensar com precisão, você vai pensar naquilo que você realmente quer na sua vida, aquilo que interessa. Então, uma vez que esse lado está todo estruturado, esses 3 níveis, nós vamos agora sim trabalhar a sua aptidão, que é o P2. Então, o próximo módulo vai ser os fundamentos da base P2, atitude. Vamos fazer tudo que nós fizemos, aptidão, aliás, tudo que nós fizemos com atitude, agora nós vamos fazer com a aptidão. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos trabalhar o seu talento natural, certo? Quais são os seus pontos fortes? Onde estão as suas habilidades naturais? Você já pensou sobre isso? Você já tem isso claro? Nós vamos esmiuçar isso. Nós estamos falando agora de aptidão. Você precisa saber onde estão os seus pontos fortes. Sua paixão, o que você realmente tem, aquela centelha divina, aquela chama interior dentro de você. Vamos descobrir isso no P2, os fundamentos da base P2. E renda, como você vai converter a sua habilidade natural, a sua paixão em renda? Uma vez que nós vimos esses fundamentos da base P2, nós vamos para as estratégias estruturais P2. Ali nós vamos ver realmente qual é a sua habilidade natural, onde está a sua maior área de curiosidade, em quais as áreas que você tem curiosidade, que coisas você consegue fazer com longas horas de consistência, sem se cansar, sem se entediar. E aí nós vamos falar também nas estratégias estruturais P2 sobre o porquê. Qual é a razão pela qual você faz aquilo que você faz? Qual é o sentido do seu trabalho? Qual é a finalidade da sua vida? E aí, nas estratégias estruturais P2, nós também vamos falar sobre a construção de um plano de carreira e de um plano de negócio. Você vai aprender isso uma vez que você sabe qual é o seu talento, qual é a sua paixão, como você vai transformar isso em renda. Aí nós vamos trabalhar essa ideia de construir um plano de carreira e um plano de negócio. Vou ensinar isso para você. Aí, quando nós vimos os fundamentos da base P1, as estratégias estruturais P2, fundamento da base P2, estratégias estruturais P2, nós vamos para a autoridade interior. O que é a autoridade interior? É você definir um propósito sobre seu talento natural,
é você construir uma missão de vida baseado na sua paixão e você desenvolver uma mente mestra em torno do seu negócio. Agora sim, agora você já tem a sua atitude em dia e você tem a aptidão definida. Agora sim, nós vamos trabalhar as virtudes dos 5%. E aí nós vamos trabalhar todas essas virtudes como foco, disciplina, persistência, entusiasmo, resiliência, imaginação, visualização, concentração e cooperação. E no final, nós vamos trabalhar as 4 liberdades essenciais, das quais eu já falei. E lógico, além de tudo isso, lá no final nós vamos ter módulos extras. Em cada ponto desses, você vai ter as atividades do seu caderno de atividades e nós vamos ter aulas complementares e discussões nos grupos. Então, tudo isso muito delineado, é só seguirmos passo a passo. Vamos lá? No seguinte módulo, então, nós já vamos falar sobre os fundamentos da base P1 Atitude. Te vejo lá. Olá, então, vamos para as atividades do módulo 1. Como eu venho falando ao longo do curso, não há comparação entre você fazer o curso e só fazer a parte teórica, os vídeos, as aulas, os grupos, ou você fazer tudo isso e ainda fazer cada atividade de cada módulo. Se você fizer as atividades, o seu retorno, o seu crescimento vai ser 200, 300 vezes maior. Então, valorize isso. Eu sei que a tendência é não fazer as atividades. Saia da tendência, faça as atividades. Então, vamos lá, atividade do módulo 1. Aqui nós temos, na verdade, 3 atividades. Não, 3 atividades. Então, o que eu quero que você faça na atividade 1? Eu quero que você escreva, pense, faça um levantamento sobre quais são atualmente as 3 maiores dificuldades que te impedem de crescer profissionalmente o quanto você gostaria. Então, pense nessas dificuldades. Isso é como fazer um diagnóstico, é como fazer um inventário. Aí escreva a dificuldade 1, a dificuldade 2 e a dificuldade 3. De novo, escreva elas na sua apostila. Essa apostila é sua, é como se fosse o seu diagnóstico. E aí, ainda nessa atividade 1, eu quero que você, depois de escrever essas 3 dificuldades, você considere cada uma delas, analise essas dificuldades para tentar descobrir se elas estão relacionadas à sua aptidão ou à sua atitude. Então, é uma coisa você escrever as dificuldades, que é o exercício 1. O exercício 2 é você agora analisar essas atividades para ver se elas são problema de aptidão ou problema de atitude. Segundo ponto, eu quero que você também tente identificar qual é a causa dessa dificuldade. Então escreva isso aqui. Atividade 2, eu quero que você pense no seu maior sonho hoje. Se você pudesse definir um único sonho, qual seria? E que tipo de poder pessoal você precisaria ou vai precisar para realizar esse sonho? Então essa é a atividade 2. Atividade 3, pense sobre a minha forma de poder pessoal, com poder pessoal igual à soma da sua aptidão e da sua atitude. Uma vez com isso em mente, pense em aptidão e responda: o que você realmente sabe fazer? E como isso te distingue em termos profissionais das outras pessoas da sua área? Esse é o primeiro exercício da atividade 3. O que você realmente sabe fazer e como isso te distingue das outras pessoas? Escreva, pense e escreva isso aqui no espaço do exercício 1 da atividade 3. Por fim, na atividade 2,
Analise sua atitude, cite 3 pontos fortes e 3 pontos fracos da sua atitude. Faça isso agora. Tire uma horinha, meia hora, 45 minutos e faça essas atividades. E a gente se vê no módulo 2.